O que é CDB? Se você é um investidor iniciante ou já até investe há algum tempo e não sabe o que significa CDB, segura comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber a respeito desse tipo de aplicação, certo? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor. Trago conteúdos para você semanais sobre investimentos e educação financeira. Então já te peço para você primeiramente deixar o like e depois aí se inscrever no canal caso você gostar do conteúdo e você ficar ligado aqui nos conteúdos semanais que eu trago para vocês. Bom, vamos falar aqui a respeito de CDB. Você provavelmente encontrou no seu banco ou na sua corretora. CDB, ele é um investimento de renda fixa, um título de renda fixa que é a abreviação de Certificado de Depósito Bancário. O que isso significa? Quando você vai lá, pega o seu dinheiro e investe em um CDB, você basicamente está emprestando o seu dinheiro para o banco. Exemplo, eu fui lá e investi 100 mil reais no CDB do Banco Itaú ou do Bradesco. Eu estou emprestando dinheiro para eles. E de acordo com pré-requisitos ali no momento da aplicação, meu investimento vai ter alguns critérios. A gente vai falar disso mais para frente. Mas basicamente você precisa entender que é uma operação de empréstimo. A renda fixa em si é uma operação de empréstimo. Você empresta o dinheiro acordado a um prazo com uma taxa já pré-definida. Então, de fato, é um empréstimo. Por que os bancos emitem esse título? Primeiramente, só para você entender a operação como um todo, o banco ele precisa de dinheiro para poder, de fato, rodar a sua operação. Então, grande parte do dinheiro que o banco gira é dinheiro de terceiros, capital de terceiros. Normalmente, a cada 100 reais que o banco tem girando, 13, 14, 15, 16 reais é capital próprio. O restante é capital, de fato, que ele pega ali, movimenta através de operações de renda fixa, que ele emite títulos, capta recursos e vai girando ali. Então, o banco precisa do capital de você para ele conseguir, de fato, rodar a operação dele e conseguir rentabilizar. Aí, claro que tem várias pessoas que vai vir no comentário e vai falar, nossa, eu vou lá, aplico meu dinheiro no banco para ganhar 8, 10, 12% ao ano, enquanto o banco ganha 20, 30, 50% comigo. Aí o que eu falo é o seguinte, gente, a gente vive num país que é capitalista. Obviamente, todo tipo de negócio vai gerar recurso para quem está fazendo a atividade fim. Você está ganhando seu dinheiro e a pessoa e o banco ali está ganhando o dinheiro dele. Tá tudo certo, tá? Então, muitas pessoas ficam incomodadas olhando quanto o banco está ganhando e esquecem de olhar o quanto ela está ganhando. Então, no geral, assim, igual eu falo, pô, se você quer ter o lucro igual do banco, abre um banco. É simples. Simples assim, na teoria, na prática eu sei que é difícil, mas pô, esquece de olhar o que o outro tá ganhando e começa a focar no que está no seu controle, que é o que você está ganhando. Pronto, entendeu o que é um CDB, Certificado de Depósito Bancário, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. A gente tem alguns tipos de CDB. Quando você vai investir o seu dinheiro, você pode encontrar 3 tipos de CDB. Primeiro, o CDB pós-fixado é aquele clássico que você encontra, que é aquele que fala assim, CDB que rende 100% do CDI. Muitos investidores já pensam, pô, meu dinheiro vai dobrar, 100% é o dobro. Na realidade, não. CDI é uma taxa, é um índice de referência utilizado entre os bancos para poder emprestar dinheiro entre eles entre um dia útil. Jonas, como assim? Bom, o Brasil hoje tem um sistema financeiro bem sólido e, como regra, nenhum banco pode fechar o dia com saldo negativo. Então é muito comum, dentro de um dia, o banco ter muitos resgates e ter poucos depósitos e o caixa ficar negativo. Para isso, o banco ele vai precisar recorrer a outros bancos. Então, quando ele vai lá, o Bradesco ficou com caixa negativo em tal dia, ele vai recorrer ao Itaú, por exemplo, o Itaú empresta dinheiro no Bradesco e o Bradesco vai pagar essa taxa referente a um dia, que é basicamente o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O próprio nome já até fala que é de interbancário, é entre bancos. Então, como o banco já tem esse custo, ele paga esse empréstimo normalmente para os outros bancos ou até para o Banco Central para poder não fechar o caixa negativo, quando ele vai captar de você, ele também paga o CDI. Então, o CDI ele vai mudando. O CDI ele acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. Então, por exemplo, tem momentos que a taxa Selic está 14% ao ano. Quanto que o nosso CDI vai render? 13,9%. É sempre 0,10 pontos percentuais abaixo da taxa Selic. No momento que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está em 10,75%. Quanto que rende o CDI? 10,65%. Então, quando nós falamos que rende 100% do CDI, ele rende 100% dessa taxa, que hoje renderia 10,65%. Quando você vê um CDB que rende
150% do CDI, ele rende 10,65% vezes 150%, ou seja, renderia ali aproximadamente 15,97% bruto anual. Então ele rende 100% dessa taxa, você tem que ver qual que é essa taxa no dia. Para você ver qual que é a taxa no atual momento, você pode jogar lá no Google. Taxa CDI hoje. No site da B3 já mostra a taxa que a gente está tendo praticada hoje no mercado. Bom, entendemos o primeiro título, o pós-fixado, que é indexado ao CDI. A gente tem um próximo, que é um título híbrido. Ele tem uma parte pós-fixada. Quando a gente fala pós-fixada, é uma taxa que a gente não sabe exatamente quanto que vai render. Assim como no CDI, a gente também não sabe quanto que vai render, porque ele vai sofrer alterações. O outro investimento também é pós-fixado, mas ele é híbrido, porque ele tem uma taxa fixa. É o CDB pós-fixado atrelado à inflação. Então, você pode encontrar lá, por exemplo, um CDB que rende IPCA mais 7%. O que isso significa? Que ele vai render IPCA, que é a nossa inflação oficial do Brasil, calculada pelo IBGE. Então, pensa comigo, a inflação no ano foi de 6%. E o seu dinheiro está rendendo IPCA mais 7%. De forma simplífica, ele vai render 7 mais 6 igual a 13% naquele ano. Então, uma parte você não sabe exatamente quanto que vai render e a outra você sabe exatamente quanto que vai render. É um título, a gente chama de híbrido. Pós-fixado, mas com uma taxa pré-fixada, ele é um título híbrido. Bom, você viu que a renda fixa nem sempre é fixa. O nome é um pouco assim, né? Deveria não ser renda fixa, deveria ser outro nome. Mas, para fazer jus ao nome, tem um título que você sabe exatamente quanto que vai render, que é a renda fixa pré-fixada. O que é isso? Você vai lá investir, por exemplo, em um CDB, e lá está um CDB que rende 12% ao ano. Nesse caso, independente de qual que seja a taxa de juros do Brasil, independente de qual que seja a inflação, independente do que aconteça, ele rende 12% ao ano. Então é a única modalidade dentro da renda fixa que você sabe exatamente quanto o seu dinheiro vai render. No caso, é o pré-fixado. Bom, você entendeu até o momento os tipos de CDB. O que você precisa se atentar antes de investir o seu dinheiro? Primeiro, a liquidez. Quando você vai investir num título, ele pode ter resgate disponível a qualquer momento ou não. Ou seja, alguns títulos ele permite você ir lá e resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Esse normalmente você vai encontrar lá que vai estar escrito como liquidez diária, resgate a qualquer momento, tá? E também tem os títulos que ele ficam travado. Por exemplo, você investe, ele vai ficar 2 anos travado. Então, se atente a essas informações na hora de investir. Temos o vencimento é o prazo total que o seu dinheiro pode ficar aplicado. Então, só um exemplo, a gente está gravando esse vídeo em 2024. Se tivesse um CDB com vencimento em 5 anos, meu dinheiro poderia ficar investido nesse CDB até 2029. Pô, Jonas, mas tem um título lá que ele fala que é liquidez diária, mas vencimento em 2029. Eu não estou entendendo. Liquidez é diferente de vencimento. Vencimento é o prazo total que o seu dinheiro pode ficar aplicado, 5 anos. Liquidez é quando você consegue transformar aquele investimento em dinheiro líquido na sua conta. Tem alguns investimentos que têm liquidez diária, você consegue, independente do vencimento ser 2029, e tem investimentos que de fato você não consegue, ele vai ficar travado 5 anos. Sempre se atente à questão de liquidez. Hoje é muito intuitivo, tem todas essas informações ali no aplicativo. É bom se atentar ao emissor, porque como é uma operação de empréstimo, quanto mais arriscado a pessoa que está tomando aquele empréstimo, tomando aquele crédito, mais você tem que ganhar uma taxa, certo? Então pensa comigo, trazendo aqui em nosso caso de vida real. Você tem um tio que é muito bem sucedido, ganha bem, só que rolou algum problema e ele ficou endividado, mas você sabe que ele tem um emprego bom, estabilizado e ganha bem, ele vai conseguir te pagar. E no caso você tem outro tio que é um tio que ganha menos, endividado, tem nome sujo, fica devendo todo mundo, enfim, você sabe que ele desde sempre fecha no negativo as finanças. Então, esse tio A, que é mais bem sucedido, e o tio B, que está menos bem sucedido, quando a gente vai emprestar nosso dinheiro, tem riscos diferentes. Um tem mais chance de pagar e o outro tem menos chance de pagar e de fato dar o calote. Então pensa comigo que bancos que vão ser esse tipo A mais sólidos, eles vão pagar menos pelos seus investimentos. E os bancos que são tipo o tio B,
que são mais arriscados, eles vão pagar mais pelo risco envolvido. Então sempre analisa o emissor. Pô, Jonas, mas tem alguma coisa que me protege? Sim, o CDB ele conta com a proteção do FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, é um ponto positivo que ele resguarda o seu valor aplicado em até 250 mil em CDBs. Então, é um ponto positivo. Então, se você tiver também 4 instituições financeiras diferentes, 4 bancos diferentes, você investe nele lá 250 mil em um, no outro, você fica resguardado também até 1 milhão. É 250 mil por instituição financeira e até 4 instituições financeiras que são de CNPJ diferente e conglomerados também diferentes. Esse é um ponto importante para você saber. Falamos aí de pontos importantes, vamos continuar falando de pontos importantes. Não gostamos de falar disso, mas é necessário, que são os impostos que vai ter em cima do CDB. A gente vai ter o imposto de renda, que é, vou colocar a tabelinha para vocês verem, quanto mais tempo o seu dinheiro fica aplicado, menos imposto você paga, então dá preferência por deixar mais tempo o dinheiro aplicado, que mais retorno você vai ter. Vai lembrar que o imposto de renda, como o próprio nome já diz, é apenas sobre a renda, não pega o valor principal, apenas os rendimentos. O outro imposto é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, vou colocar a tabela para vocês observarem aqui na tela também. Esse imposto ele zera o IOF, tá? Então ele começa no primeiro dia, 96%, e no 30º dia ele zera. Então, nos 30 primeiros dias vai ter o IOF, é muito comum, pode ficar tranquilo. Ele também não pega o principal, ele só vai pegar os rendimentos do período. Passou os 30 dias, acabou, não tem mais o IOF. Se você faz novos aportes, os novos aportes vai correr novamente o IOF. Então, são esses 2 impostos que vai ter no CDB, na renda fixa. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para você acompanhar os conteúdos semanais. Se você quer investir com a ajuda de um profissional, quer investir com mais estratégia, mais clareza, quer ter um consultor de investimentos, de fato, olhando para a sua vida financeira como um todo, eu sou consultor de investimentos na Portfel Consultoria, que é a consultoria de investimentos do Grupo Primo, do Primo Rico e do Bruno Perini. A gente da Portfel tem como objetivo, de fato, te ajudar a investir. Então, a gente tem uma consultoria recorrente, porque a gente entende que os investimentos é recorrente, é até a nossa aposentadoria, até atingir os objetivos de vida, até os nossos filhos e tudo mais. Então aqui a gente monta a carteira para o cliente, acompanha essa carteira junto com o cliente, ajuda o cliente a economizar tempo, que a gente sabe que hoje o cotidiano é muito corrido. Então se você quer de fato investir com a ajuda de um profissional, ter reuniões de acompanhamento, ter um consultor pelo WhatsApp, que seria eu, tirando suas dúvidas, te acompanhando, te dando mais clareza, te ajudando a diversificar, te recomendando investimentos, link no primeiro comentário fixado ou na descrição, preencha o formulário que eu vou entrar em contato com você e vou te explicar como que funciona a consultoria da Portfel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou deixar 2 vídeos para você assistir logo após esse aqui. Deixa o like, se inscreve no meu canal, te vejo no próximo vídeo.